Ela falou que já tinha a passagem para lá. E quem conseguiu essa passagem para ela foi Jesus, quando morreu na cruz por ela. Ela só precisou acreditar. E é isso que Deus faz essa pergunta para mim e para você hoje, e a todos nós. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que ele morreu na cruz e ressuscitou e hoje vive? E que ele deu sua vida por amor de nós? E que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai viver para a vida eterna? Então, ela falou: Você tem o bilhete para o céu. Como você conseguiu isso? Ela perguntou. Foi há cerca de 2000 anos. Alguém pagou por mim. Eu só tive que aceitar isso. E o nome do meu benfeitor é Jesus Cristo. Ele pagou morrendo na cruz pelos meus pecados. E em seguida acrescentou: Sem uma reserva você não conseguirá um lugar para o céu. Espero que reserve seu lugar a tempo, se você quiser ir para o céu. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que vamos fazer essa viagem eterna. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Êxodo 37, versículo 1 diz assim: A arca. E fez também Bezaleel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro por dentro e por fora, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor, e fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2 e no outro lado 2 argolas. E fez aliás, e fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Tá vendo aqui? Aqui sim, ó. E fez varais de madeira de cetim e os cobriu de ouro. E meteu os varais pelas argolas aos lados da arca para levar a arca. Fez também de ouro puro o propiciatório, e seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Rapaz, tinha muito ouro ali, aquele povo, hein? Aquele povo acho que ajuntava ouro. Era muito ouro, meu. Ô, Glória. Fez também 2 querubins de ouro de obra batida, o fez, e 2 extremidades do propiciatório. Um querubim em uma extremidade desta banda, e o outro querubim à outra extremidade da outra banda. Do mesmo propiciatório fez sair os querubins às 2 extremidades deles. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as suas, cobrindo com as suas asas o propiciatório. E os seus rostos estavam defronte um do outro. Os rostos dos querubins estavam virados para o propiciatório. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio. E cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. E fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. E fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos, e estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, para levar a mesa. E fez os vasos que haviam de estar sobre a mesa, os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escutelas, e as suas cobertas com que haviam de cobrir de ouro puro.
Haja ouro, hein? Ô, glória! Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida. Fez castiçal a seu pé e as suas canas, e os seus copos, as suas maçãs e as suas flores, da mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 2 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e outra cana, 3 copos ao modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, assim para as 6 canas que saíam do castiçal. Mas, no mesmo castiçal, havia 4 copos, a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. Era uma maçã debaixo das suas canas do mesmo, e outra maçã debaixo das 2 canas do mesmo, e mais uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, assim fez para as 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas eram do mesmo. Tudo era uma obra batida de ouro puro. E fez-lhe 7 lâmpadas, e os seus pervivatores e os seus apagadores eram de ouro puro. De um talento de ouro puro o fez, e todos os seus vasos. E fez o altar do incenso de madeira de cetim, de 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas. E cobriu-o de ouro puro, a sua coberta e as suas paredes, e ao redor as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos, de ambos os seus lados, para os lugares dos varais para levar para eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção e o incenso aromático puro de obra de perfumista. Oh, glória! E tudo de ouro puro, viu, meu? Ouro. Hã? Onde é que está tudo isso? Onde é que se encontra tudo isso? Pai de Coach. Deus, ele quer o melhor, amado. Tudo é dele, né? Tudo vem dele e tudo é para ele. Nós só temos que cumprir nossa obrigação, sabe? Cumprir nossa obrigação. E muitas das vezes a gente reclama, sabe? Muitas das vezes a gente reclama. Eu tava lendo aqui um livro aqui que fala assim, ó: não diga que não pode trabalhar em benefício dos outros. Quantos mudos dariam uma fortuna para poderem falar com você? Quantos paralíticos suspiram pelos passos que você pode dar? Quantos milionários lhe entregariam suas riquezas para terem 1/10 da fé que você tem? Não diga que não pode trabalhar. Distribua os bens que Deus lhe concedeu em gestos de bondade e palavras de carinho. Não deixe que a calúnia perturbe sua vida. Não se nivele ao caluniador.
para que não seja igual a ele. Não responda, nem se altere. Continue sua estrada se está com a consciência tranquila e não modifique seu modo de viver só para obedecer ao caluniador. Talvez seja isto o que ele quer tirá-lo do bom caminho. Não lhe obedeça. Caminhe para a frente imperturbavelmente. A terra espera pelo seu auxílio. Ela lhe dá ar para respirar. Desde que nasceu a água para descendentá-lo, descendentá-lo, o alimento para sustentá-lo, a residência para protegê-lo. E você, que é o que dá a retribuição. Então ele faz uma pergunta aqui, ó, né? Eu vou ler esse pedaço aqui de novo. Ó. A terra, né? Fala que a terra espera o seu auxílio, né? E ele diz assim, ó, ela lhe dá o ar para respirar, desde que nasceu, a água para descedentá-lo, quer dizer, né, nós vivemos constantemente com sede, né? A residência para protegê-lo, e você, o que é que dá em retribuição? Está contribuindo para a prosperidade da terra, que a recebe de braços abertos, permitindo-lhe a evolução e o aprendizado? Não se esqueça de que a terra espera pelo seu auxílio. Tenha fé em si mesmo, porque Deus habita dentro de você. Portanto, ter fé em si mesmo é ter fé em Deus. Tenha confiança em sua capacidade, caminhe sem temer os obstáculos. Você pode vencer. Você vai vencer. Corresponda à confiança que Deus depositou em você quando lhe entregou as capacidades de que dispõe, para que você as desenvolvesse e pudesse colocá-las em prática. Amém? Então, meu querido, é isso. E a gente. É pouco que a gente faz. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por mim, por todos nós. Obrigado, Senhor, por abrir a minha mente, por abrir meu interior, Senhor. Por poder compreender, Senhor, por mais que eu faça, e pouco estou fazendo. Muito mais o Senhor fez por nós, Pai. Obrigado, Senhor, por me compreender, Senhor. Os teus desejos. Obrigado, Senhor, por ler essa palavra de hoje, Senhor. E saber, Senhor, que aquele povo que o Senhor escolheu, eles fizeram tudo que o Senhor pediu que fizesse. Mesmo murmurando, Pai. Chegou o momento em que eles deram tudo de si, Senhor. E tudo que eles tinham de mais valor, eles ofertaram a Ti, Senhor, com alegria no coração. Porque eles puderam reconhecer o quanto o Senhor é valioso, e o quanto o Senhor é poderoso, e o quanto o Senhor tem a nos oferecer, Pai. Porque sem Ti nada sou, nada posso, nada tenho. Porque sem Ti nada somos, nada podemos e nada temos. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Obrigado, Senhor. E perdoa, Pai. E perdoa. Glória a Deus. Tomara, esse texto que o senhor leu aí, o devocional de hoje? Tô. Esse texto que o senhor acabou de ler, Não, foi não, de não é onde? do devocional, não é do devocional de hoje, não. É de um outro livro que eu tenho aqui. Amém. Né? Amém. O devocional de hoje, ele fala assim sobre o destino céu.
Ele fala assim, ó, porque sabemos que temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos eternas nos céus. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos nos céus. 2 Coríntios 5:1 e Lucas 10:20. Aí fala assim, ó, tendo sobrevivido ao campo de concentração de Ravensbrück, Corritemol viajou ao redor do mundo testemunhando o amor de Jesus Cristo, que experimentou durante os piores momentos da sua prisão. Ele aproveitou todas as oportunidades para transmitir sua mensagem. E um dia ela foi reservar um voo com várias escalas, Hong Kong, Auckland, Cabo da Boa Esperança, Tel Aviv e Amsterdã. Qual é o seu destino final? Perguntou a funcionária. O paraíso, respondeu Corrêa. A funcionária ficou constrangida, como se... Soletra isso? Perguntou ela. Corre respondeu. Para, I, aí ela colocou P-A-R-A-I-S-O, paraíso. Após um momento de reflexão, a funcionária riu e disse, entendi, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas era nisso que eu estava pensando. De todos os modos, você não precisa fazer uma reserva para mim lá. Já tenho meu bilhete. Você tem bilhete para o céu? Como você conseguiu isso? Foi há cerca de 2000 anos atrás. Corre respondeu. Alguém pagou por mim? Eu só tive que aceitar isso. O nome do meu benfeitor é Jesus Cristo. Ele pagou, morrendo na cruz, pelos meus pecados. Em seguida acrescentou, sem uma reserva, você não conseguirá um lugar para o céu. Espero que reserve seu lugar a tempo, se você quiser ir para o céu. Interessante, né? Essa mulher ela viajava de um lado para o outro, Hong Kong, Oklahoma, Auckland, Cabo da Esperança, Tel Aviv, Amsterdã. E teve um momento que essa funcionária perguntou para ela, né? Qual será o seu próximo destino, né? Ela, ela falou, o paraíso. Aí a mulher ficou constrangida com a maneira que ela falou, porque essa mulher vendia passagens para vários lugares do mundo, mas esse tal de paraíso ela não conhecia. Ela ficou impressionada, ela falou, mas como é que é isso aí? Me explica aí, não estou entendendo, né? Aí, após um momento de reflexão, a funcionária riu e disse, ela soletrou, né? Ela soletrou, falou, olha, pá, P-A-R-A-I-S-O, paraíso, paraíso. A mulher ficou assim, né? Entendi, mas não foi isso que eu quis dizer. Mas era nisso que eu estava pensando. E ele falou, de todos os modos, você não precisa fazer uma reserva para mim, né? Porque para o paraíso você não precisa fazer reserva. Ela falou que já tinha a passagem para lá. E quem conseguiu essa passagem para ela foi Jesus, quando morreu na cruz por ela. Ela só precisou acreditar. E é isso que Deus faz essa pergunta para mim e para você hoje, e a todos nós. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você crê que ele morreu na cruz e ressuscitou e hoje vive
e que ele deu sua vida por amor de nós, e que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas vai viver para a vida eterna. Então, ela falou, você tem o bilhete para o céu, como você conseguiu isso? Ela perguntou. Foi há cerca de 2.000 anos, né? 2027 anos, 26 anos hoje, podemos dizer. Alguém pagou por mim. Eu só tive que aceitar isso. E o nome do meu benfeitor é Jesus Cristo. Ele pagou morrendo na cruz pelos meus pecados. E em seguida acrescentou: sem uma reserva você não conseguirá um lugar para o céu. Espero que reserve seu lugar a tempo, se você quiser ir para o céu. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que vamos fazer essa viagem eterna. E eu, graças a Deus, graças te dou, Senhor, que estou no caminho. Estou no caminho, Pai. Estou no caminho. Pois é, Fábio, vamos orar. Ah, Eu acho que eu já até orei, né, Fábio? Eu, eu acho que eu até orei quando eu terminei de ler essa passagem aqui, né? Porque eu vi tanta coisa, Fábio, tanta coisa. Eu não sei se eu mandei para você, Fábio, um testemunho de um príncipe da Arábia que eu acho que eu mandei para você, eu acho que eu mandei para você e para o James, que ele fez uma viagem para um determinado lugar e numa feira, passeando numa feira, ele pegou uma Bíblia velha lá, o rapaz vendeu uma Bíblia velha para ele e ele começou a ler aquela Bíblia escondido, né? E, e ali ele se converteu. Ele se converteu, mas a família dele não podia saber de forma nenhuma que ele havia aceitado Jesus, que ele reconhecia Jesus Cristo como Senhor, como Filho de Deus. Em um determinado momento ali, ele disse que ele estava lendo aquele livro e de repente o irmão dele mais novo, eles eram 5 irmãos, o irmão dele mais novo entrou no quarto dele lá e viu aquela Bíblia aberta e viu ele lendo. O irmão dele já tinha notado ultimamente a maneira dele agir, dele pensar, dele refletir, dele falar. Estava meio desconfiado. Mas, meu irmão, como é que você pode? Se nosso pai souber disso, ele vai mandar matar você, vai acabar com a sua vida. Ele falou: não, meu irmão, eu descobri o verdadeiro caminho. Ele vivia, olha, diz que ele vivia no luxo, né? Você sabe que aquele povo ali, príncipe, tinha tudo, morava num palácio, coisa mais linda, tudo de ouro, as portas, janela, os batentes, até no vaso do banheiro, diz que era de ouro. Ele tinha tudo, tudo. E quando o irmão dele descobriu e falou para o pai dele mandou as pessoas pegarem ele lá, os verdugos lá, e levaram ele, e interrogaram ele. E ele confirmou. Ele lembrou da palavra de Deus: se me negares, eu te negarei. E ele não negou. E judiaram dele, bateram nele, colocaram ele nas masmorras, cara, e jogaram ele naquele porão que ele nunca tinha conhecido lá no palácio do pai dele. Levaram ele, jogaram ele lá e deixaram vários meses lá. Aquela podridão, aquele. Ele contando, cara. E ele não abandonou Jesus. Ficou firme. Se você vê o testemunho, eu mandei para você. Mandei para você e mandei para o meu filho. O testemunho demora mais ou menos um determinado tempo, porque ele conta com detalhes tudo que ele viveu, tudo que ele sofreu. Eu não vou contar mais, não. Você vai achar aí que eu mandei para você. E você vai poder ver. Esse homem, esse jovem, ele tinha 35 anos, ele deixou tudo.
toda a riqueza que você pode imaginar que o homem tem. E aquele povo árabe, eles são milionários, são ricos, são... O pai dele era, né? Ele deixou tudo quando ele descobriu Jesus, quando ele descobriu pela palavra de Deus. Então, tudo isso que eu li aqui hoje me comoveu, porque é tanto ouro, tanta riqueza, tudo aquilo que o homem carnal procura, busca, muitas vezes perde até a sua vida. E isso não vale nada. Não vale nada, porque tudo vai ficar aí. É interessante. Querido Deus e amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu estou aqui diante da Tua presença, Pai. No nome do Senhor Jesus, Teu Filho amado. Aprendendo, Senhor, explanando a Tua palavra, refletindo sobre tudo que o Senhor fez em nossas vidas. O Senhor também um dia, Senhor, desceu da glória e morou aqui conosco, Pai. Passou um tempo aqui, Senhor, conosco, nos ensinando, nos mostrando, fazendo milagres, prodígios, curando, libertando, pregando a palavra. E foi crucificado, Senhor. Lhe humilharam, bateram em ti, Senhor, cuspiram no seu rosto, colocaram o Senhor, pregaram o Senhor numa cruz, porque não sabia, Pai, o que estavam fazendo. Não tinha o conhecimento, Pai, de quem era o Senhor. Por mais que eles soubessem, Senhor, que um dia o Senhor iria voltar, como voltou, mas eles não aceitaram. Muitos ainda são assim, Pai. Estamos falando todo dia, estamos ouvindo todo dia a respeito da sua volta, mas eles não acreditam, eles não estão nem aí. Mas, Senhor, tem misericórdia do teu povo, Pai. Tem misericórdia, Senhor. Porque o Senhor mesmo disse na tua palavra que o Senhor não quer que nenhuma alma sequer se perca, mas que todos sejam salvos, que todos venham ao arrependimento, reconhecer os seus pecados. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. É o que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.